Eu vou falar sobre dois grupos de economistas brasileiros muito presentes no debate, tanto na academia, quanto na mídia, quanto nas redes sociais. Dois grupos que se diferenciam dos neoliberais, mas que têm diferenças entre si, e aí no final vou discutir como podem ser conciliados. Um grupo é o dos novos desenvolvimentistas e o outro grupo é o dos social desenvolvimentistas. O que eles têm em comum é que ambos consideram que não há desenvolvimento sem indústria e não há indústria sem um papel ativo do Estado, e um papel ativo do Estado muito maior do que aquele que os neoliberais aceitam, que é garantir a justiça, o ambiente regulatório, o cumprimento dos contratos, um bom ambiente de negócios. Aí tantos novos desenvolvimentistas quanto os social desenvolvimentistas defendem um papel muito mais amplo que esse. E ambos rejeitam a ideia de que produzir computer chips e potato chips é a mesma coisa. E até, na verdade, assim, esse exemplo nem é tão bom assim, porque mesmo o potato chip, que é o saco de batatinha frita, é um produto manufaturado que tem pesquisa para desenvolver novos sabores, onde a marca é importante, que tem concorrência imperfeita, que dá para vender com margem de lucro. O pior mesmo é depender de vender batata in natura. Bom, mas de qualquer forma a ideia é essa. Consideram que existem atividades com maior potencial de gerar crescimento do que outras, e que a manufatura é muito importante. E é importante lembrar, aí quem vai contra isso costuma dizer lembrar que os países ricos tiveram um declínio recente da participação da manufatura, tanto no PIB, quanto no emprego, quanto nas exportações. Em muitos países de alta renda tem essa relação manufatura-PIB, ou manufatura-emprego, ou manufatura-exportação, até menor do que nos países de renda média. Mas é importante lembrar que, na verdade, esses países de alta renda, eles fizeram a transição da manufatura para serviços sofisticados como design ou marketing ligados à manufatura, diferentemente do Brasil e outros países que caíram na armadilha da renda média, que regrediram para uma economia exportadora de commodities naturais e de emprego predominantemente em serviços pessoais. E também, sim, importante lembrar que alguns países de alta renda, como que têm muitos recursos naturais, como o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e a Noruega, eles têm uma relação manufatura-PIB menor do que na Alemanha, na Suíça, no Japão, na Coreia do Sul e na China, mas ainda assim todos esses países têm indústria também. Bom, mas aí que vai entrar o motivo por que existe a diferença entre os novos desenvolvimentistas e os social desenvolvimentistas. Não é possível conciliar no curto prazo um país ser muito industrializado e ao mesmo tempo ter trabalhadores ganhando altos salários, porque diferentemente de recursos naturais, onde alguns países têm exclusividade em determinados recursos, uma fábrica pode ser construída em lugares diferentes do mundo, e aí o país que tiver custos mais baixos, inclusive custos mais baixos de trabalho, vai ter vantagem em ter mais indústrias, em poder exportar mais manufaturados. Assim, é claro que se todos os países pagarem salários melhores, vai ter mais demanda por produtos manufaturados, mas se um único país quiser elevar muito os salários, o custo de produzir bens manufaturados vai ficar muito alto, e outros países não vão querer comprar os bens desses países. Aí que entra a grande diferença. Os novos desenvolvimentistas, para que o Brasil volte a ser um país
bastante industrializados, eles aceitam abrir mão de salários altos no curto prazo. Enquanto que os social-desenvolvimentistas, para dar um ganho mais alto de renda para a classe trabalhadora, eles, embora defendam a importância de algumas indústrias, eles aceitam abrir mão de que o Brasil vire um grande chão de fábrica. E assim, sabemos que o país, para ter empregos que pagam bem, muitas vezes depende de ter indústria, que indústria gera mais progresso tecnológico, aí acaba facilitando ter empregos que pagam bem, só que mais no futuro. Só que aí, quando as indústrias podem concorrer mais em tecnologia e menos em custo do trabalho, mas no presente, infelizmente, é um objetivo difícil de conciliar indústria e altos salários, porque enquanto o país não tem uma indústria muito competitiva na tecnologia, infelizmente existe a necessidade de concorrência no custo do trabalho. Aí, os novos desenvolvimentistas, que geralmente estão no lugar onde tem maior concentração deles, é na FGV de São Paulo, mas também tem alguns no Instituto de Economia da UFRJ. Os nomes mais importantes são o Luiz Carlos Bresser Pereira, o Nakano, o Paulo Gala, o José Oreiro, o Nelson Marconi, o Siquesul, o Luiz Fernando de Paula, o André Nassif, e até um que talvez não vai gostar de ser incluído nessa lista, mas eu acho que pode incluir sim, que é o professor Elias Jabor. E aí, o maior foco dos novos desenvolvimentistas está no câmbio e nos juros. Eles defendem um real bastante desvalorizado, alguns chegam a defender até que o dólar tem que valer mais do que R$6, para que os bens manufaturados no Brasil tenham um custo mais baixo e que volte a ser atrativo o investimento na indústria no Brasil. E também eles defendem juros baixos também, para que facilite ter mais investimentos e também menos distribuição de renda a favor dos rentistas. E os novos desenvolvimentistas, e até para que o real seja bastante desvalorizado, os novos desenvolvimentistas chegam até a propor um imposto sobre exportação de commodities, para caso uma tendência de alta dos preços da commodity gere uma tendência de valorização do real, é para neutralizar, eles sugerem até um imposto sobre commodities. Eles dizem que o Brasil, assim como muitos países muito dotados em recursos naturais, tem uma tendência a ter doença holandesa, ou seja, a exportação de bens relacionados a recursos naturais valorizar demais a moeda nacional, isso tornar não atrativo para atividades manufatureiras. Aí eles defendem uma política macroeconômica para atacar no câmbio e neutralizar essa tendência. Eles defendem uma austeridade, não assim no orçamento público, mas nas contas externas, até maior do que aquela que os neoliberais defendem, porque assim, os novos desenvolvimentistas defendem que o Brasil tenha um superávit em transações correntes. Transações correntes é a soma da balança comercial, que é a balança de bens palpáveis que o país exporta e importa, e a balança de serviços é o que tem bens não palpáveis, como royalties, turismo. E aí, o costume do Brasil é ter uma balança comercial positiva, mas uma balança de serviços mais negativa do que o positivo da balança comercial, aí ter déficit em transações correntes. Aí os novos desenvolvimentistas defendem um superávit em transações correntes, aí nisso eles são mais austeros do que, como eu falei, que os neoliberais, eles pelo menos aceitam algum déficit em transações correntes. E aí consequentemente, os novos desenvolvimentistas acabam também defendendo uma austeridade na política fiscal. Não agora que a economia brasileira está deprimida,
atualmente, com o PIB do Brasil muito abaixo do potencial, com a demanda reprimida, mesmo os novos desenvolvimentistas defendem uma política fiscal mais expansionista, maior gasto público, até porque não precisa nem, até não é nem coisa de neoliberal ser a favor de austeridade no Brasil agora, é coisa de burro mesmo. Mas, mas aí, em períodos de expansão, aí até para, como está muito relacionado o superávit em transações correntes e o superávit do setor público, os novos desenvolvimentistas defendem uma maior austeridade em período de expansão. E eles não têm muita, e como eu falei, embora eles não gostam eles não admitem muito publicamente, até porque poderia até diminuir apoio político, eles não priorizam a elevação de salários no curto prazo. Como eu falei, eles defendem um real desvalorizado, que é um código para dizer que eles querem salários mais baixos em dólar. Mas isso também é assim, aí quem critica muito eles fala, quer dizer que eles querem que tenha salários de fome? Mas não é bem assim, porque nem todos os preços em dólar são repassados para o real. Salário em dólar, quer dizer, salário baixo em dólar, é claro que vai ter uma perda de poder de compra em real, mas não na mesma proporção, que nem todos os preços são repassados pelo câmbio. E também os novos desenvolvimentistas, eu já vi um deles dizendo que considera muito importante uma distribuição uma distribuição funcional da renda menos desigual, ou seja, um índice de Gini menor, mas não defende no curto prazo uma distribuição funcional da renda mais favorável ao trabalho, ou seja, maior participação de salários e menor participação de lucro na renda, porque eles acham que para ter investimento é necessário ter lucro alto. A inspiração dos novos desenvolvimentistas está mais nos países do leste asiático, que inclui o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e mais recentemente a República Popular da China. E aí não sei se eles vão concordar com o que eu diria, mas os novos desenvolvimentistas, na década de 1960, eles podiam até ser colocados à direita no debate econômico, porque nos anos 60, fora o Eugênio Goudin, ninguém era liberal, todo mundo defendia maior participação do Estado no desenvolvimento, inclusive quem estava mais à direita. Até porque, assim, embora os novos desenvolvimentistas reivindiquem a tradição do estruturalismo cepalino, eles não abordam muito esse conflito, até mesmo geopolítico, entre centro e periferia. Eles colocam, como se lê textos deles, parece que dá a impressão que eles dizem que a trajetória ao desenvolvimento é parecida no mundo inteiro e tratam, às vezes, como se fosse a mesma coisa, um país da periferia do capitalismo nos dias atuais com um país do centro do capitalismo como eles eram na era pré-industrial. E os estruturalistas cepalinos, para eles essa diferença é muito importante. E aí até você pode verificar que como atualmente os novos desenvolvimentistas, embora não sejam muito à esquerda, eles estejam colocados mais à esquerda no espectro político, dá para dizer até que a janela de Overton, daquele tempo para cá, se deslocou bastante para a direita. E aí, como falei, esses são os novos desenvolvimentistas. Aí tem o outro grupo, que é o dos social desenvolvimentistas, que a maior parte deles está ou no Instituto de Economia da Unicamp ou no Instituto de Economia da UFRJ. Os nomes mais importantes
mais conhecidos são da Laura Carvalho, da Esther Dweck, do Pedro Rossi, do Guilherme Melo, do André Biancarelli, do Márcio Postman, do Davi Decache, a Juliane Furno, a Graziele David, a Fernanda Cardoso. Um nome também que poderia ser incluído também talvez seria o Luiz Gonzaga Beluso, só que para mim o Beluso ele oscila entre os dois, ele não está nem um nem do outro, ele tem umas ideias dos novos desenvolvimentistas, mas também dos social desenvolvimentistas. Aí os social desenvolvimentistas, eles estão menos propensos a aceitar uma compressão salarial, diferentemente dos novos desenvolvimentistas, mesmo que para isso eles, embora também não admitam muito explicitamente, eles estão mais propensos a aceitar que o país não tenha tanta indústria assim. Ou seja, eles defendem a indústria, mas não estão dispostos a aceitar comprimir total os custos de trabalho para o país virar um grande chão de fábrica. E aí eles preferem focar em algumas indústrias mais diretamente voltadas à resolução de problemas socioambientais, como indústrias relacionadas ao complexo de saúde, ao saneamento, à construção de moradias populares e às energias limpas, como a energia solar e a energia eólica. Aí eles defendem mecanismos mais diretos de intervenção para ter essas indústrias, como o uso do BNDES, políticas de compras públicas, políticas de subsídios e menos o uso do câmbio. Aí uma proposta social desenvolvimentista, principalmente defendida pelo Pedro Rossi e pela Esther Dweck, é o desenvolvimento por missões, que eles dizem da mesma forma que no tempo da Guerra Fria houve missões como, por exemplo, dominar o espaço, mandar homem para o espaço, mandar homem para a Lua, mandar satélite. Aí essas missões acabaram fomentando novos setores industriais utilizados para o desenvolvimento econômico até na Terra mesmo. E aí as missões deles aí não seriam, as missões já não seriam para ir para o espaço, mas seriam missões para resolver problemas na Terra mesmo, como falta de moradia, falta de saúde, falta de saneamento, para resolver esses problemas e também para fazer uma transição energética para um modelo econômico que gere menos CO2. Aí essas missões poderiam gerar, fomentar um progresso técnico e gerar novos setores industriais. É muito inspirado no que foi defendido pela Mariana Mazzucato, que eu já falei dela no vídeo passado, que a Mariana Mazzucato acaba sendo uma musa tanto dos social desenvolvimentistas, mas ela também é muito bem vista pelos novos desenvolvimentistas também. Bom, aí o que eu acho de ambos? Bom, eu acho que os dois têm razão em alguns pontos, dá para conciliar. Acho que o extremo de cada um é perigoso, aí pode pegar o que tem de bom em cada um, até porque a diferença entre os novos desenvolvimentistas e os social desenvolvimentistas está no varejo, enquanto a diferença de ambos para os neoliberais está no atacado. Tanto os novos desenvolvimentistas quanto os social desenvolvimentistas têm inspiração tanto na macroeconomia pós-keynesiana quanto no estruturalismo da CEPAL. Foi um passo importante, até um curso em conjunto que o Paulo Gala, que é um dos representantes do novo desenvolvimentista, fez junto com a Laura Carvalho, que é uma das representantes dos social desenvolvimentistas. Eles ofereceram juntos um curso de economia brasileira. E até estou vendo assim, nos vídeos mais recentes do Paulo Gala no YouTube, foi possível verificar até um tratamento do Paulo Gala por temas mais próximos dos social desenvolvimentistas, e ele está batendo com menos frequência na tecla do câmbio, como o Bresser Pereira fazia muito. O que eu acho bom, o lado bom dos novos desenvolvimentistas é que eles deixam muito bem claro que para resolver os problemas sociais, para diminuir a pobreza,
é necessário melhorar a estrutura produtiva. Eles sabem muito bem que tributação progressiva é muito importante e não atrapalha. Uma grande rede de proteção social é muito importante e não atrapalha, mas, mas embora isso seja muito importante, não é suficiente e, portanto, é necessário melhorar a estrutura produtiva. Normalmente social desenvolvimentistas sabem disso também, mas alguns na hora de dar ênfase, não todos, mas alguns na hora de dar ênfase na prioridade, alguns desses social desenvolvimentistas acabam ficando muito no social e acabam negligenciando um pouco o desenvolvimentismo. Mas aí, por outro lado, se for levar o novo desenvolvimentismo ao extremo, parece até que a indústria é uma condição suficiente para resolver os problemas do país. E não é. A indústria é uma condição necessária, mas não suficiente. Pode se verificar até, por exemplo, no Brasil, no final dos anos 70, durante o governo Geisel. O Brasil era muito industrializado naquele tempo, mas tinha problemas sociais enormes, e alguns até maiores do que os atuais. Outro problema, às vezes, visto nos novos desenvolvimentistas é parecer parece que para alguns deles o único jeito de desenvolvimento possível é o caminho adotado pelos países do leste asiático. E podemos pensar que pode haver outras formas de desenvolvimento, outros conceitos do que é desenvolvimento, mas até um que eu vejo já saindo um pouco de bater na tecla só dos países do leste asiático é o Paulo Gala, que fala muito dos países do leste asiático, mas tal outros exemplos, como por exemplo dos países nórdicos, que são muito conhecidos pelo generoso estado de bem-estar social, mas o Paulo Gala lembra muito bem que os países nórdicos tiveram não só um grande estado de bem-estar social, mas um estado desenvolvimentista também. E como eu falei, nos social desenvolvimentistas, eu acho muito importante que eles enfatizem bastante a importância da tributação progressiva, da rede de proteção social, mas é importante lembrar, alguns lembram, mas outros acabam negligenciando um pouco, mas acho que a maioria lembra que também para resolver os problemas sociais é importante ter uma boa estrutura produtiva. E aí, em relação a dicas de leitura, para quem quer saber mais sobre os novos desenvolvimentistas, os livros que eles escreveram, um deles, o mais importante, é o Porquê Novo Desenvolvimentismo, que é a bíblia dessa corrente, que é uma coletânea organizada pelo Sik-Su e publicada em 2007. Aí, o livro mais recente chama Economia que Não Aprende, que é escrito pelo Paulo Gala e pelo André Roncaglia, que eles explicam o básico da importância da manufatura e por que o Brasil se desviou desse rumo e caiu na armadilha da renda média. Aí, em relação sobre os social desenvolvimentistas, o livro recente que eu recomendo, mais importante de ler, e que deixa bem claro o pensamento dos social-desenvolvimentistas, é o Economia Pós-Pandemia, lançado em 2020, pode ser feito download dele gratuito, que é uma coletânea de economistas da vertente social-desenvolvimentistas para como atacar problemas de diversas áreas. Bom, claro, podia falar muito mais sobre tanto os novos desenvolvimentistas quanto os social-desenvolvimentistas, o debate é muito mais complexo, mas não queria fazer um vídeo muito longo. Aí depois é importante, além de ler esses livros que eu indiquei, seguir nas redes sociais os economistas de ambos os grupos que eu citei, ver o que eles dizem. E aí, claro, final óbvio, repetindo, gostou do vídeo, dê like e ajude a divulgar para os amigos.